A paz do Senhor, gente. Eu li cada comentário do vídeo anterior sobre o umbigo e vi que muitos de vocês têm dúvidas sobre a herança espiritual e como se libertar de pesos do passado. Hoje eu trouxe para vocês. Bom, eu quero aprofundar esse assunto com vocês através de um vídeo e um estudo que eu fiz com a pastora Daniele, assistindo ela ao Crente Podcast. Muitas das vezes a nossa vida está travada por causa de pontos de contato que a gente tem com o passado. E a nossa libertação, ela começa com o conhecimento, não é verdade? Então, eu estava estudando esse ensinamento que a Daniele Barreto trouxe pro Crente Podcast. Ela fala algo muito sério, que a libertação ela é uma questão de identidade. Não adianta você apenas orar ou manter objetos ou práticas que não glorificam a Deus. Como diz em Oséias 4:6, o povo padece por falta de conhecimento, não é verdade? E resolvi trazer aqui para a gente se aprofundar melhor e conhecer melhor essa área e conseguir se libertar, né, dessa área. Eu preparei alguns cortes desse vídeo aqui pra gente aprender junto, tá? Mas desde já eu já vou deixar o link completo aqui na descrição. Se você quiser se aprofundar mais, vai lá, clica lá no link, entra lá no canal do Crente Podcast, se inscreve no canal deles também, que é uma bênção, a gente está aprendendo bastante e eu quero também trazer mais estudos assim para a gente aprender mais e mais testemunhos também de vidas. Então, já não perde tempo, se inscreve também no nosso canal e vamos para o vídeo. Então, você vê casa que tem 10 anos que a descarga tá ruim, tem um balde do lado. Você entra naquela casa, tem cheiro de urina. Tem uma casa que a bica barraram um pano, porque fica vazando. Eu não acredito que em 5, 6 anos a pessoa não teve dinheiro para comer uma bica. Casas que a casa tá no tijolo. Eu não acredito que a pessoa, durante 10 anos, ela não teve condição de comprar um mês. A cada um mês, um piso, um reboco, um gesso. Eu não acredito. Elas estão sendo territoriadas por principados e potestades, dominadores, despertencedores da prosperidade. E se aquela pessoa ela não começar a liberar os acessos, os anjos do Senhor não podem ser ativados a trabalhar na prosperidade. Geladeira suja, comida com bolor, mofada, tudo quebrado, móveis quebrados, tudo pendurado, tudo jogado, roupas rasgadas. Isso é uma outra frequência. A pessoa... Você já viu os acumuladores? Ah, vi muito. Meu Deus, aquilo é uma coisa diabólica. Porque a pessoa ela tem, assim, peças de roupa que ela não usa desde a década de 30. Ela quer guardar. Sapato que ela diz que vai consertar, isso aqui já tem 10 anos guardado, ela nunca vai consertar. Ela só quer guardar. Então, o que acontece? Aquela acumulação preenche o vazio da alma que ela tem. E ali os demônios se apropriam daquele vazio para acumular. Quanto mais acumulado, mais legiões. Porque cada acúmulo tem uma legião. Cada legião tem patentes. Tem um chefe e tem aqueles que lideram debaixo do chefe. E ali são milhares de milhares. Então, tem muitas casas que a prosperidade não entra. Você já viu uma casa que a pessoa limpa e tem aquele mau cheiro? Teia de aranha. Que limpa num dia, no outro dia já está cheio de teia de aranha de novo. Mas, meu Deus, eu limpei ontem, já está com teia de aranha de novo. Como é que pode? Já viu uma casa que a pessoa não consegue consertar uma fechadura? Ela adaptou, mas ela não consegue consertar. Então. Móvel quebrado que ela adaptou, mas não consegue colocar no lugar. Muitas adaptações, mas tem que haver o conserto. Porque aonde Jesus está, ele trabalha com um alinhamento. O alinhamento faz parte do propósito. Senão, ele tinha feito a obra com os muros derrubados, cheios de brecha. O que Neemias fala? Gente, eu não vou descer. Por que eu ia descer se eu estou numa obra? Eu estou reparando as brechas. Eu estou olhando o cenário aqui. Brechas precisam ser reparadas. E a gente só consegue entender de brechas quando a gente carrega a visão espiritual. Senão a gente não consegue. Senão a gente fica ali rompido, quebrado, abatido e constrangido diante dos outros. Obras inacabadas, casas sujas, coisas quebradas, mania de guardar coisa velha. Conhece gente que briga até se você tirar uma coisa? Demônio. Sim. Principado e potestade.
Você pode reparar que nessa casa não entra o novo. Ela não consegue ter um móvel bom, ela não consegue ter uma comida na geladeira, ela não consegue viver um propósito de cura, de reestruturação. Ali ninguém projeta, ninguém caminha ali. Todo mundo fica estagnado por conta da energia daquele ambiente. E eu tenho uma ferramenta poderosa para isso, tá? Obediência, jejum e oração. Meu Deus. Destrava. Tudo bem. Destrava. Você falou sobre principados e potestades. Principados e Poderia- potestades. Desculpa, pode perguntar. Não, eu pedi pra você fazer um panorama pra gente Tá. entender. Quando os principados e potestades, eles ficam acima de nós. Eles fazem interferência entre a nossa oração e o Pai. Você pode ver que tem pessoas que levam vida de oração, mas não respondem, não tem resposta. Eu tô 1 mês no monte, acampando. Não muda nada, quando volta pior. Tá na miséria, o filho tá no tráfico, a filha tá na prostituição, tá tudo pior. Porque não há governo naquela casa. Porque a oração legítima da obediência, quando o coração é 100%, ela traz o quê? Governo através da oração. Então, os principados e potestades, eles são alimentados pelos portais. Então, o que eles fazem? Eles não deixam a oração chegar. E o que são os portais? Desobediência, orgulho, mágoa, ressentimento. Você escuta, Rafael, crentes falando que tem mágoa? Falar que tem mágoa, não, mas às vezes, depende da atitude, você vê que ela Meu tem. Deus, eu escuto crente que fala que tem mágoa. E fico horrorizada. Mas você pode ter mágoa. Meu Deus, mágoa é a frequência do diabo. Esse é pior. Vingança. O pior sentimento do ser humano é a mágoa, né? E ali, aquela mágoa, ela dá legitimidade aos principados e potestades. tudo. A oração não sobe. Aí a pessoa não rompe. E os demônios entram. Eles estão ali, eles impedem. E ali, como ele impede a oração de ser ouvida, ali os portais vão sendo abertos. E aqueles demônios vão legitimando-se a atuação em áreas. A pessoa se torna uma religiosa, mas não rompe. Ela se torna infeliz e não rompe. Ela se torna miserável, escassa, mas não rompe. Ela se torna doente, se adapta aos remédios de tarja preta, mas não entende que ela precisa de uma libertação espiritual. Ela está sempre ali, culminando e... Você conhece crentes que contam desculpa? Tudo ele tem uma desculpa pro erro. Sim. Olha, irmão, você precisa se libertar. Não, mas é porque eu tô passando por essa situação aqui. Ele nunca assume. São os filhos de Adão. Quando Deus pergunta, cadê a tua situação? Ele diz, não, foi a mulher. A covardia. O espírito da covardia é um portal violento. Porque, Rafael, se eu não assumo meu pecado, como é que eu vou ser liberto? Se eu não assumo... Não tem como, né? Você Como é tem que eu vou reconhecer renunciar ao primeiro. pecado que eu não assumo que tenho ele? Como é que eu vou romper se eu não digo que tem aquilo? Terrível, não? E isso nós temos visto. Tem que reconhecer primeiro, né? Reconhecimento. Reconhecimento, renúncia, humilhação, para que eu possa alcançar o acesso do Pai. É muito forte isso. Uhum. Bom, nós falamos aqui, você citou sobre maldições hereditárias, né? Maldições hereditárias é um assunto muito vasto. Eu, inclusive, escrevi o livro Vencendo Raízes Hereditárias. Por quê? Para quem assistiu o meu testemunho, eu, para trabalhar no espiritual, na área da libertação, eu tive que entender de raízes. E a proposta de Deus foi que eu fosse trabalhada nas minhas próprias raízes. Na minha libertação emocional, na minha libertação intelectual. Então eu tive que ir entendendo de pontos de libertação. E hoje eu oro pessoas, expulso demônios, ajudo pessoas em processo de destravamento, de rompimento, e é através das maldições hereditárias. E você acredita que eu escuto crente dizendo que não existem maldições hereditárias? Isso aí é um assunto muito debatido. Muitos não concordam com essa visão. Mas a questão não é o concordar, é o que está na Bíblia. Mas tem na Bíblia e também existe muitos testemunhos, muita experiência, né? Real. Muita. Porque Deus, ele fala sobre iniquidades e transgressões. Que tem coisas que não fazem sentido você... Por exemplo, aqui nós já vimos muitos aqui, já vi um monte de gente contar sobre isso. No caso de uma irmã que veio aqui, ela conta que todos os irmãos morreram aos 30 anos. Olha que coisa terrível. Os irmãos... Homens.
Eu não lembro se era homens ou mulheres, mas eram irmãos. Acho que foram 3, morreram aos 30 anos. E da avó também, os filhos da avó também, que são tios, também morreram aos 30 anos de Então, idade. se você for fazer um estudo espiritual, como os que eu faço, a gente vai entender que ali naquela família tem oferenda. Alguém ofereceu àquela família a morte. Alguém consagrou. Ou alguém entregou a sua alma e projetou os que viriam à morte na idade de 30 anos. Ou ali alguém fez um trabalho de bruxaria para aquela família, que todo derramamento de sangue é alimentação satânica. Então aquele demônio vem com os 30 anos buscar aquele sangue e levar aquela alma. Então, se a pessoa não entender do mundo espiritual, vamos parar e analisar. Se não é maldição hereditária, é o que é isso? Então, pra não falar que eu fico só falando testemunho dos outros, eu vou falar do meu. Por exemplo, da família do meu pai, nenhum casamento deu certo. Por quê? Porque ali é uma oferenda em divórcio. Destruição emocional. Nenhum, ó, todos os irmãos, nenhum casamento deu certo. E grande parte dos primos também tiveram problemas no casamento. Porque não foi renunciado. Não teve nada. Não houve renúncia, não houve despertencimento do conseguiram. pecado e o altar não foi quebrado. Então, o que acontece? Enquanto não for quebrado, os demônios vão atingindo gerações. Quando nasce alguém na família, eles já se alojam no umbigo. Tá, vamos lá. Vamos à Esse questão. assunto do umbigo Esse assunto do umbigo É deu polêmico, falar, né? Você falou desse umbigo, eu quero que você me explique essa Gente, questão do umbigo. primeiro, que a libertação são experiências exclusivas. Cada pastor, ele tem uma experiência com a área da libertação. Aí eu vi gente dizer isso é sobre chakra, gente dizer que não sei o que, não, manda, gente, isso é experiência de convivência. Certo. É só a gente fazer um raciocínio lógico, vamos ser lógicos. Se somos alimentados através do cordão umbilical, então eu trago a essência da minha mãe, que trouxe a essência da mãe dela, que trouxe a essência da mãe dela. Então ali existem raízes. E quando eu que oro pessoas, ponho a mão na cabeça, expulso o demônio, quando eu falo sobre maldições, aí você pergunta o diabo, aonde que está a maldição? No umbigo. Aí você põe a mão naquela área, ora, e a pessoa diz assim, acabou. Eu não sinto mais peso, eu não sinto mais dor, a minha alma está leve, estou me sentindo livre, estou me sentindo bem. Ali ela começa a romper. Então isso é convivência. E outra, não é antibíblico não, porque a palavra diz que o corpo é templo. Qualquer parte do meu corpo eu posso orar. Aliás, é orientado pelo reino de Deus. O nosso corpo é templo. Se eu quiser orar o dedão aqui agora, eu oro. Se eu orar o cabelo, eu oro. Faz parte. Eu tenho que consagrar o meu corpo. Eu tenho que me pertencer na graça. Agora, irmão, se é o ouvido, se é o umbigo, é só mais uma parte do corpo. Se é a mente, se é a visão, se é o ouvido, é só visão de identificação. Pela experiência que eu tenho em orar por pessoas e verem pessoas curadas, libertas, transbordadas através dos pontos que nós oramos. Só isso. E cada um gosta que só Pô, eu fala. acho que... isso é... Irmãos, nós precisamos... Tem gente que pergunta se Adão tinha umbigo, né? Eu achei tão engraçado Umas perguntas que cada um... e, ao mesmo tempo, tão sem lógica. Se o corpo é templo, eu posso orar em qualquer parte do meu corpo. E se eu fui chamada para orar pelo irmão, e Deus fala, ora pelo pé, porque talvez tenha uma doença, talvez tenha um problema no joelho. Sim. Aí eu vou dizer, não, o joelho eu não vou orar, porque... Não, a visão eu não vou orar, porque... Isso é ignorância. Nosso corpo é para ser orado. Nosso corpo é para ser consagrado. Nós somos templo, temos que cuidar do nosso corpo. E temos sim que identificar. Se você tem uma dor de cabeça, você não vai orar pela tua dor de cabeça? Claro, com certeza. Se você tem uma dor na coluna, você não vai orar pela coluna? E qual o problema de orar pelo umbigo, gente? Ai, isso é heresia. Heresia é quando não oramos. Heresia é o que nós carregamos de doença e não nos levantamos para orar, para renunciar. Isso sim é heresia. Porque aí estamos andando fora da visão Você do tem reino. alguma experiência para contar sobre o Minha. assunto do umbigo? Minha. Boa. Porque quando eu comecei a buscar sobre raízes hereditárias, todos os pontos do meu corpo tinham demônio. Só para começar a conversa. Entendeu? Eu fui desmerecida, despertencida, rejeitada, abusada sexualmente, abusada psicologicamente pela minha família, abandonada, vivia de casa em casa e vim de uma parte da família cristã. Sabe? Então, quando eu cheguei numa idade que a frequência dos demônios era muito grande na minha vida, eu comecei a identificar orações. E eu ia sentindo que aquilo ia me trazendo libertação.
E eu me lembro que eu orava o meu corpo, sim, orando o meu corpo. Até que um dia eu orei, eu tive essa lógica. Se eu me alimentava da minha mãe, ela também se alimentava da dela. Então, se a minha avó se matou com chumbinho, porque a minha avó tomou veneno, eu falei, eu vou orar o ponto de alimento e vou renunciar. E ali eu fui destravada. Ali aqueles demônios começaram a sair de mim, eu comecei a ter paz. Fui liberta da ansiedade, da síndrome do pânico, pesadelos. Demônios me tocavam sexualmente por causa do portal do abuso sexual que eu sofri. Abusos psicológicos. Então, assim, tudo isso, tá? São experiências. E eu sou prova viva, porque eu sou experiência viva. Fui liberta e hoje ajudo pessoas no processo de libertação delas. Na verdade, eu mastigo um processo que é muito complicado, que poucos falam. Mas nós estamos aqui para ajudar. E aí você atende pessoas nesse método Destravando Raízes, né? Eu só atendo Nesse pessoas em relação a esse propósito mesmo. Esse propósito. E o meu você atende. propósito é ajudar essas pessoas a destravarem suas raízes. Sim. Por quê? Porque você pode ir na manicure e tratar um problema cardiológico. Não. Você tem que ir no especialista. Aham. Então, assim, eu me especializei por almas. Porque eu trato almas todo dia, o tempo inteiro. Então, cada um traz uma experiência de vida diferente para mim. E eu fui identificando. Tanto é que hoje eu olho uma pessoa que está sob possessão, eu sei qual a entidade que está regendo aquela cabeça. Eu sei qual é a identidade que ela carrega. Eu já chamo, eu sei quem é você, já. Pode manifestar. Eu já sei o teu nome. E eu já digo o nome e a pessoa manifesta, eu posso ali trazer liberdade de vida para aquela pessoa. Entendeu? Forte, né? Muito. Por quê? Porque há uma convivência dentro do campo da libertação. Então, eu posso falar porque eu fui a experiência viva. O meu ministério começa em mim. Quando eu começo a entender que tinha coisa errada, e eu falo, eu preciso me libertar. E aí eu nem sabia que teria um ministério. Só que há 22 anos atrás eu fui arrebatada. E nesse arrebatamento, o anjo do Senhor me leva a um galpão. E nesse galpão estava escrito Missão para as Nações. E eu não sabia, nessa época, que eu trabalharia com um propósito de libertação. Só que o meu corpo começou a sofrer. E aí eu tive que me levantar, lutar, reagir, renunciar, leitura da palavra, jejum, para eu, hoje, o ministério, estar trabalhando como trabalha. Isso é o que tem acontecido. Porque eu tenho experiência de vida. Eu sou uma pessoa que vim de uma família dissolvida, suicidas na família da minha mãe, por vida sentimental, muito derramamento de sangue, pessoas assassinadas, aborto, adultério, feitiçaria, bruxaria. Tudo que a raiz você imagina, eu era experimentada. Fui oferecida às entidades quando eu nasci. Fui oferecida a Cosme, Damião e a Iemanjá. Ofereceram a minha cabeça. Só que a família do meu pai era crente. E a cabeça que sobrepôs a de todas foi a de Cristo. Do pai. Porque desde pequenininho eu gostava de igreja. Nunca gostei de outra coisa. Amém. Gostei da igreja, sempre gostei da presença, da palavra. Então, assim, sobrepôs, né? Mas, às vezes, você está entregando a tua criança a um batismo católico, a uma festa no terreiro. Cuidado. Você pode estar comprometendo a história do teu filho para sempre. Eu espero que esses cortes do Crente Podcast tenham te ajudado, assim como me ajudou. Espero que tenha aberto os seus olhos, assim como abriu os meus também. E não se esquece de conferir o link completo, tá bom? Que tá aqui na descrição do vídeo completo. E não se esquece de se inscrever no canal, curtir e comentar. Comenta aqui, a minha família é do Senhor. E compartilha esse vídeo para mais pessoas que precisam de saber, né, sobre esse estudo. E eu vou ficando por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo.